Pois é, se o Flamengo passar, encara o Fluminense já classificado, o Mili. Mas, porém, saiu a punição do Marcelo, ele pegou 3 jogos de suspensão pela expulsão quando teve aquela perna fraturada do jogador do Argentinos Júniors. Então ele já cumpriu um, que foi justamente o jogo da volta contra o Argentinos Júniors, não joga os 2 confrontos das quartas de final, que possivelmente será contra o Flamengo. É um desfalque duro para o Fluminense e de outro lado uma boa notícia para o Flamengo se o Flamengo passar. Mas o Flamengo tem outras coisas para resolver, né? Suas questões internas de relacionamento também. Tá aí todas essas informações. É, eu acho que é um desfalque bastante grande assim para o Fluminense, sabe? E se não me engano, o Fluminense não pode nem recorrer dessa decisão, Não. porque não, né? Porque menos de 4 jogos, não é isso? Só da multa pecuniária, da punição, não. Entendi. Então é isso. Acho exagerada a punição, acho questionável a expulsão. Depois de todos os. Eu fui contra a expulsão na hora. Depois eu ouvi vários argumentos e fiquei na dúvida se valia ou não a expulsão, sabe? Já não tenho tantas as certezas que eu tinha, não tenho mais. Mas, de qualquer maneira, acho essa punição exagerada. A Conmebol continua pisando fundo em punições que, para mim, são absolutamente exageradas e deixando de lado outras que, tipo racismo, por exemplo, né? Então, a Conmebol, para mim, já falei isso aqui outro dia, e de manhã, Tirone, com você, é uma piada, é um teatro o que ela faz. De qualquer maneira, para não fugir muito do tema, assim, o Fluminense perde demais. Não sei se o Alexander está voltando, o que seria bom para o Fluminense. Porque assim, o Fluminense não perde só um lateral esquerdo com a ausência do Marcelo. O Fluminense perde um jogador que vai acalmar o time. Um jogador que consegue colocar a bola no chão e, eventualmente, jogar como meia. Ele vai até o meio do campo e aí cai para o meio e deixa alguém na cara do gol. Ele vira o jogo como ninguém. Sabe, o Marcelo é insubstituível nesse time do Fluminense, né? Ou em qualquer outro time, porque é um craque de bola. Então o Fluminense perde demais. Agora, voltando ao Alexander, eu acho que o Fluminense volta a ter um certo molho que foi perdido, né? A gente não está mais vendo o dinizismo em campo, né? O Fluminense que tem jogado, ele já não é mais aquele do dinizismo. É o Fluminense que vai buscar um resultado. E tem às vezes, rompantes. E depende muito por exemplo, um John Kennedy tá inspirado e sair driblando, ou fazer uma jogada de efeito, né? A gente está vendo um Fluminense muito diferente daquele do começo do ano, que era o Cano chutava com uma bola, o Ganso estava fazendo mágica. Não estamos mais assim, né? Então, acho que a ausência do Marcelo, sim, é muito sentida, especialmente se o adversário for o Flamengo, né? Aí pesa mais ainda. É isso, o Flamengo tem que passar ainda pelo Olímpia hoje, Maria. Queria que você falasse um pouco sobre esse jogo. O ambiente não está tão hostil assim, como disse o Mauro, mas o Flamengo tem uma vantagem mínima e vamos ver o Tá que vai hostil no acontecer. estádio, Porém, né? pois é, ali na porta estava No mais ou vestiário menos a gente hostil. não sabe. Então, pois é, pode ter um ambiente hostil no próprio vestiário do Flamengo, esse é um ponto. E o outro, essa boa notícia para o Flamengo, péssima para o Fluminense, a suspensão do Marcelo. Você achou justa essa suspensão? Eu achei esperada. A gente tem um histórico da Comebol ser dura nessas punições e às vezes com critérios que eu até gosto da ideia do Tribunal da Comebol. É bem parecido com o da La Liga e tal. Não tem aquele monte de pavão que não sabe nada de regra, nada de futebol, que faz aquele teatro que é o STJD. É um tribunal de penas mesmo, o Tribunal da Comebol. No ano passado, o mais recente episódio de uma suspensão direta que virou mais de uma, que é o caso do Cantilho, o Cantilho foi suspenso no penúltimo jogo da fase de grupos, quando o Corinthians foi jogar em La Bombonera, empatou e ele foi expulso. Ele foi expulso que no meio da confusão ele empurrou um cara do Boca. Foi expulso. Não jogou o último jogo do Corinthians da fase de grupos. Aí teve 2 semanas depois o sorteio. Depois do sorteio, teve mais 2 semanas por causa de data FIFA para o jogo contra o Boca. Na sexta-feira anterior, anunciaram que a punição dele era 2 jogos, e não um, que ele já havia cumprido. Dessa vez, até teve uma antecipação aí desse anúncio dessa pena do Marcelo. Achava pouquíssimo provável que o empurrão fosse 2 jogos e a lesão que foi consequência do lance entre ele e Luciano Sanches fosse menos do que isso.
Acho que os clubes brasileiros, eles falham muito. Porque no ano passado o Corinthians ficou bravo, esse ano fica o Fluminense, o ano que vem fica não sei quem. Não há nenhuma mobilização, há um medo inacreditável da CBF de questionar qualquer tipo de atitude da Conmebol. Todo mundo aceita, e eu não estou dizendo que sim ou que não, mas a aceitação ela é passiva de tudo que acontece, inclusive das multas de mentira em relação aos casos de racismo. O Alejandro, presidente da Conmebol, foi o primeiro dirigente sul-americano a colocar a camiseta do Vinícius Júnior lá em Luque. Puxa, o Vinícius Júnior não pode ser vítima de racismo. Todos os times da América do Sul, todas as torcidas da América do Sul, aí pode. Não é o Vinícius Júnior, né? Não vai dar uma repercussão mundial e tal. O Vinícius Júnior, ele protege. Então, eu apesar de gostar da ideia do Tribunal da Conmebol, acho ela exagerada. No jogo do Flamengo hoje, o Sampaoli precisa estar no modo que não é o dele. O Flamengo pode empatar o jogo. O Flamengo não precisa vencer o jogo. Se o Flamengo for um time que não é a casa do Sampaoli, né? Ele não gosta de copas. Copeiro hoje, ele não vai se arriscar, ele não vai tentar se machucar, ele vai. Se o Flamengo fizer o jogo dele, ele ganha. Porque em algum momentinho, eu acho até que o Olímpia não vai se abrir, porque se abrir, toma 6 do Flamengo. Em algum momento, o Olímpia vai sair. E nesse momento, o Flamengo vai até aumentar a sua vantagem. O Flamengo não precisa ter pressa, o ambiente não é hostil. Acho que os problemas do Flamengo estão mais dentro de casa do que fora, então acho que hoje é um dia para que o Flamengo passe pelo mata-mata como o Palmeiras passou ontem, no modo exibição. Não precisa... O modo exibição, assim, não é o modo competição, ir em todas as divididas, tomar cartão amarelo por reclamação, ter algum jogador punido por jogo contra o Fluminense. O Flamengo tem que passar hoje sem arranhões. Infelizmente, para o Flamengo, apesar de ele estar com a vantagem absurda da semana que vem contra o Grêmio, ele precisa jogar. E o Sampaoli, nesse momento de muita dificuldade interna que ele está, mais do que externa, ele não tem um jogo afável no final de semana. Ele tem um jogo contra o Dorival. O Dorival vai voltar ao Maracanã no domingo. O São Paulo pode estar com o time reserva, o Flamengo é de favoritaço, o São Paulo está preocupado com o Corinthians desde o dia 26 de julho, mas é o Dorival de volta. Qualquer arranhãozinho que ele tiver no jogo de hoje, tirou um, pôs outro, olha, brigou de novo com não sei quem, tirou o Ayrton Lucas, a gente estava machucado, o Ayrton Lucas vai dar coletiva e diz que não está machucado coisa nenhuma. O que ele precisa hoje é nenhum barulho, sabe aquele jogo morno? É quase um jogo não Flamengo, é a antítese do que pode ser um jogo do Flamengo. Para ele ir para o jogo de domingo, já que ele pode usar a força total domingo, porque quarta-feira a classificação tá assegurada contra o Grêmio, ele pode lá, tá vendo? O Flamengo tinha razão de mandar o Dorival embora. Vou encher o São Paulo de gols. Porque ele precisa fazer isso. Porque se ele tiver qualquer probleminha com o São Paulo reserva ou poupado no final de semana, o barulho recomeça.